Bom, Perfeito. Valeu. legal. Bom, então é a sessão paralela sala 13, das 11h20 ao meio-dia e 20. Os artigos, o primeiro artigo é a influência do locus de compromisso e do estilo ético no whistleblowing de auditores independentes. É isso? Me corrijam se eu estiver errado, hein? Eu Ou acho é que o... eu acho que o meu era o primeiro. Ah, tá. Então aqui Isso, está aham. trocado. Tá. Acho Então, que, Jesse, no site do Congresso está o outro em primeiro, mas tanto faz. tá. Não, sem problema. Eu já deixo ela começar aí, que ela já Uhum. ligou a câmera. Então, agora é o artigo Fatores Determinantes dos Key Audit Matters, reportados nos relatórios de auditoria, uma análise de fundos de investimentos cadastrados na CVM, Exato. dos autores de S. Pereira Costa e professor Bruno Salotti. Tá? Você tem 15 minutos, depois a gente abre para debate, tá bom? Tá bom, eu vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Vocês me avisem se estiver aparecendo. Tá aparecendo para vocês? Tá Tá sim, aparecendo. tá ótimo. Tá. Bom, só me apresentando um pouquinho, né, e explicando também o contexto. Esse artigo ele foi escrito para o meu trabalho de conclusão de curso, no curso de Ciências Contábeis, tá? E ele foi orientado pelo professor Bruno Salotti, que é professor, doutor lá da FEA-USP também, tá? Eu sou recém-graduada no curso de Ciências Contábeis e atualmente eu estou trabalhando com auditoria externa. Aqui eu fiz uma pequena agenda, a gente vai começar um pouco na linha ali do artigo, contextualizando, explicando qual que é a importância da auditoria e, consequentemente, do relatório do auditor, trazer uma pequena linha do tempo explicando a evolução desse relatório, um pouco sobre alguns dos estudos que embasaram o nosso artigo, depois desenvolvimento de hipóteses, qual foi a metodologia utilizada, de seleção de amostras, os resultados, uma análise adicional que nós incluímos no artigo sobre qualitativa dos PAs, e, finalmente, as considerações finais e a bibliografia. Só passando aqui, como bem sabe-se, né, a contabilidade é de extrema importância para a questão para reduzir assimetrias de informações, que todo mundo que já estudou teoria da contabilidade, contadores ou contabilistas, estudantes de contabilidade já ouviram falar da questão do conflito de agência. Então, a informação contábil, ela surge num contexto de amenizar essa assimetria, porque os administradores da empresa tendem a ter mais informações que o investidor. E, por outro lado, além de simplesmente se ter a informação contábil, a gente precisa garantir que essas informações tenham credibilidade. Como aqui eu cito o estudo de Black. Ele fala que no mercado regulado há um melhor desenvolvimento deste mercado. E, finalmente, o Crepaldi, ele afirma que a auditoria é extremamente importante, ela é fundamental para que a contabilidade atinja seu propósito, que, dentre vários, é reduzir a assimetria de informações. Aí, qual que é a forma do auditor conseguir passar a credibilidade ou não do relatório da informação contábil? Através do relatório do auditor. E esse relatório ele existe já desde sempre, mas ele iniciou um processo de padronização a partir de 1972, com a Resolução 321. Foi a primeira vez que teve uma forma, você deve fazer o relatório dessa forma, deve ser escrito dessa forma. Antes era não era padrão, cada um fazia de uma forma. E então, a partir de 2009, o Brasil, as normas brasileiras de contabilidade começaram a convergir para as normas internacionais. E então, a gente aprovou a NBC-TA 700. Foi a primeira vez que surgiu, trocou-se, né, o conceito de parecer de auditoria para o relatório do auditor, né? E seria equivalente da ISA 700, né? E foi um marco para essa convergência. Em 2016, houve uma reformulação das normas internacionais. Eles abriram consulta pública e decidiram acrescentar outros parágrafos no parecer que eles acreditavam ser importantes, que poderia gerar insights positivos para o mercado e mais variedade de informações mesmo, que o auditor consiga comunicar de forma mais efetiva o que aconteceu, o que ele olhou. E dentro dessas modificações, eles incluíram os principais assuntos de auditoria, que seriam aqueles assuntos de maior relevância, maior risco e até que acabou
gerando maior necessidade de honorários de auditoria, maiores discussões com o comitê de auditoria. Então, ela surgiu com a ISA 701, que convergiu para cá como a NBCTA 701 também. Aí, a partir de 2017, houve a CVM, né, ela aprovou a obrigatoriedade desse parágrafo no relatório do auditor para as empresas listadas. E aí, desde então, vários estudos começaram a ser feitos a respeito disso. Ainda é um assunto bastante recente, né? E aí, em 2018, que seria mais a parte do escopo do nosso trabalho, surgiu a obrigatoriedade para fundos de investimentos cadastrados na CVM, a partir da database de 31/12 de 2017. Aí, aqui nessa parte, eu trouxe alguns estudos que foram feitos desde da obrigatoriedade para empresas listadas. Eu trouxe aqui o estudo de Camargo. Ele fez uma correlação entre número de PAs divulgados, lucro ou prejuízo. E ele verificou que há uma tendência de empresas que reportam prejuízo terem mais PAs. Já o Ferreira e o Moraes, eles verificaram uma correlação positiva entre a empresa de auditoria ser uma das 4 grandes empresas, que é PwC, Deloitte, Ernst e KPMG, e eles notaram que havia uma tendência de mais principais assuntos reportados por essas empresas. A Wisnik, ela fez um estudo bastante interessante com vários segmentos de várias bolsas e ela verificou que havia uma correlação, um comportamento típico por setores de empresas, entre o número de PAAs e determinado segmento que a empresa tinha. O Ardito, dentre várias coisas que foram escopo do trabalho dele, ele verificou uma relação direta entre o tamanho da empresa e os principais assuntos de auditorias comunicados. E também, assim como a Wisnik, ele verificou uma correlação com o setor da empresa atuante. E, por fim, aqui, o Ferreiras e Moraes, eles verificaram que as características de cada empresa individualmente, elas influenciam no volume de PAs divulgados. Aí, com base nesses estudos e outros também que foram citados no artigo, nós pensamos, nossa, mas tem tantos estudos para empresas listadas e o mercado de fundos tem se expandido tanto, tem crescido muito no decorrer do tempo, e também é uma informação importante, são informações públicas que o usuário da informação também vai utilizar. Então, pensamos, vamos desenvolver umas hipóteses olhando para esse parecer, né? Também é um assunto recente e a gente considerou bastante interessante e novo também, algo que seria relevante, poderia ser relevante. E aí nós desenvolvemos, com base nos artigos, 3 hipóteses. Uma seria que a categoria do fundo, ou tipo, impactaria na quantidade de principais assuntos divulgados. A categoria, basicamente, ela é proveniente do portfólio, do fundo, como, por exemplo, os fundos estruturados, FDICs, são diferentes dos fundos de renda fixa, têm riscos diferentes, então isso poderia impactar. Já a segunda hipótese é em relação ao resultado do fundo. Se fundos que apresentaram lucro ou prejuízo teriam uma diferença de números de PAs. E a terceira hipótese também foi em relação à auditoria, empresas de auditorias. A nossa hipótese foi de que empresas de auditoria grandes teriam a tendência a divulgar mais assuntos. Aí aqui passando um pouco sobre como foi feita a nossa seleção. A nossa população partiu de uma base da Ambima, de fundos de investimentos, e lá eles dava para segregar em 10 categorias de fundos, que são essas que estão elencadas nesse gráficozinho. No total eram 19.194 fundos, só que havia algumas questões. Por exemplo, fundos offshore, eles não são cadastrados da CVM, então a gente teve que remover da população. E também, quando a gente começou a rodar a primeira seleção, a gente teve alguns problemas no sentido de fundos recém-criados, que ainda não tinham demonstrações financeiras divulgadas, então a gente fez algumas tratativas, removendo, utilizando o resultado, para conseguir ter uma base mais limpa, para conseguir uma seleção mais assertiva dos fundos, para conseguir a informação, a demonstração financeira. E a gente focou na demonstração financeira de 2019. A base que a gente estava utilizando era de 31/12, mas não necessariamente o ano fiscal do fundo é 31/12. Então, há várias datas bases, mas sempre em 2019. E, no total, nós selecionamos 200 fundos para testagem. Aí, aqui foi a definição das variáveis. A gente utilizou regressão múltipla, por serem várias variáveis, né?
E a variável dependente foi a quantidade de PAs, que basicamente as hipóteses elas olham para isso. E as independentes foram lucro ou prejuízo, né, sendo dummy, para 0 para lucro, 1 para prejuízo, auditoria. Aí, no caso, a gente criou uma dummy para cada auditoria e uma para não auditoria. A gente colocou todas as outras, as empresas menorzinhas em um grupo só. O tipo de fundo, que seriam as 9 categorias restantes daquele gráfico que eu mostrei, que seriam 9 dummies. E o tipo de relatório. O tipo de relatório ele acabou surgindo depois do trabalho, porque a gente notou um padrão na forma de divulgação. Quando o relatório ele tem ressalva ou abstenção, geralmente eles não escrevem o parágrafo de principais assuntos de auditoria, porque tudo que já aconteceu na auditoria eles acabam escrevendo na opinião. E aí acaba não tendo a necessidade, mas aí o parágrafo acaba não tendo muita relevância. Aí, depois nós efetuamos a coleta de dados, né? Basicamente, os dados foram coletados do próprio site da CVM, da demonstração financeira do fundo, ou da base que a gente utilizou da Ambima. Após a coleta de dados, antes do teste, a gente já notou, a gente conseguiu informações para 196 fundos, 4 a gente não conseguiu localizar. Nós verificamos já uma tendência para fundos de investimentos de sempre reportarem 1 ou 2, principalmente 2, principais assuntos de auditoria. E já foi nítido quando a gente calculou moda, média, que os FDICs, eles destoavam dos demais, eles possuíam uma média maior de PAs, tendendo para 3. E que a maioria deles não eram auditados por Big Four. E dos 10 desses fundos, eles não tinham assuntos reportados, e 9, era como eu mencionei antes, eles tinham uma opinião alterada, sendo 4 ressalvas e 5 abstenções. Aí aqui eu coloquei os resultados do teste de hipótese. A gente rodou um primeiro modelo com todas as variáveis, e depois o segundo a gente foi removeu alguns dos parâmetros com menor p-valor. E a gente conseguiu chegar a um nível explicativo de 37,49 no segundo e 34,81 no primeiro. E a primeira hipótese, a gente notou que seria aplicável para FDICs. Os FDICs, na nossa amostra, eles tenderam a apresentar mais assuntos e eles possuíram significância estatística 1%, a nível de confiança de 1%. Já os outros fundos não teve uma diferença, não teve uma significância. Não teve significância para lucro e prejuízo. E em relação às Big Fours, olhando aqui no resultado, até teve uma diferença entre a Ernst, e a PwC e a KPMG e Deloitte, mas, acho até que eu menciono no outro slide, a gente não concluiu muito que tem uma diferença, porque a amostra ela ficou muito concentrada em um tipo de fundo só na Deloitte e na KPMG, que tende a ter um certo número, sempre 2, as principais assuntos de auditoria. Acho que acabou dando uma distorcida no resultado. Até trouxe aqui. Essa aqui foi a análise adicional que a gente fez qualitativa dos assuntos que foram reportados. Acho que ficou um pouco escuro aqui, não sei se está dando para ver, mas tem uma concentração muito grande em 2 assuntos específicos, que é a valorização de investimentos e a custódia. E se a gente olhar para o tipo de fundo, né, principalmente os multimercados de renda fixa se concentram muito aqui, eles são os de maior volume no mercado como um todo, e aquelas auditorias também se concentraram nesses tipos. E assim, é nítido que a maior parte dos assuntos se concentrou nesses 2. E aqui até dá para dar uma explicada de, nossa, o que aconteceu por que os FDICs, né, os fundos de direitos creditórios, eles possuem mais, porque eles têm uma variedade maior de assuntos mesmo, eles têm parent, além de valorização, lastro, outros assuntos. E aqui são as considerações finais, como a gente já mencionou, há uma tendência de fundos tenderem a reportar 1 ou 2 assuntos, sendo mais usual custódia e valorização. Os FDICs, eles têm uma variedade maior e eles têm uma tendência de ter 3, eles apresentaram um volume maior do que as demais categorias. E aqui eu coloquei essa questão das Big Fours. Como ficou muito concentrado a KPMG e a Deloitte nesses tipos, que sempre reportam 1 ou 2, acho que acabou dando uma enviesada, mas não deu para concluir se tem uma diferença mesmo ou não em relação às auditorias. A gente concluiu que não. Muito provavelmente, na equação, acabou tendo essa pequena diferença por conta dessa concentração da auditoria versus o tipo do fundo específico, que era multimercado e renda fixa. E
Aí foi isso, esse foi o trabalho. A gente acredita ter dado um pequeno passo para um assunto que não é tão discutido, que são as demonstrações financeiras de fundos. Não tem tantos artigos, se a gente for olhar, não especificamente da demonstração de fundos. Existem muitos trabalhos para demonstrações financeiras de empresas listadas ou sobre questões contábeis no geral, mas não especificamente. Eu acho que foi bastante interessante fazer esse artigo por conta disso, era algo diferente. Às vezes a gente passou por algumas dificuldades até por não terem outros artigos. Eu acho que tem um campo bem amplo que daria para estudar em relação a isso. E aí é isso, eu não sei quanto tempo tem ainda. Tem 2 minutos. Ah, tá bom. Acho que eu já, não sei, eu já fechei aqui. Bom, então, eu acho que agora eu sou o mediador da sessão, né? Era até uma dúvida que eu tinha com o próprio mediador. Eu li as instruções do evento e tem o título de debatedor também, né? E debatedor eu fiquei me perguntando, será que são os outros autores? Normalmente nos eventos eu acho que é isso. Não sei se o professor Salotti pode confirmar. Geralmente são os autores dos outros artigos, mas o moderador tem um papel de ler os trabalhos e desenvolver questões, comentários, críticas, né? Eu sei que você está assumindo aí a moderação, mas eu não sei se você chegou a fazer isso, né? Que era o que a gente esperava do moderador, infelizmente ele não apareceu, né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida se eu seria o debatedor. E aí, como eu li ali nas recomendações e não tive a minha certeza, eu dei uma olhada no trabalho, eu li um pouco do trabalho. Então, acho que eu posso fazer alguns comentários, tá bom? Tá. Então, primeiro, a gente tem aí 10 minutos, né? Às vezes eu falo muito, né? Acho que esse negócio de ser professor, a gente acaba falando muito. Então, vou me policiar em relação a isso. É Jess, né? Eu pronunciei certo? Perfeito. Então tá bom. Comecei com o pé direito. Primeiro, parabenizar pela apresentação. Eu acho que teve uma fluidez, uma naturalidade, que é difícil a gente ver assim em alunos da graduação. Eu acho que é importante frisar isso, porque a gente aprende as habilidades ali técnicas e o conhecimento científico na graduação, mas as habilidades de inteligência emocional, dessa preparação de ansiedade, de controlar isso e lidar com isso durante a apresentação é muito hoje, talvez pese um pouquinho mais do que só a capacidade técnica, né? Se a gente colocasse numa balança, eu acho que teria um pouquinho de peso para a inteligência emocional. E é muito bom ver isso de um aluno. Então, parabéns pela apresentação e pelo seu comportamento durante a apresentação. Gostei bastante. Estava bastante natural. Bom, em relação ao trabalho, eu também gostei muito do tema e até fiquei me perguntando, né, como investidor, assim, quando a gente está investindo no mercado de ações, a gente procura o relatório do auditor, né, para fazer análise das demonstrações. Primeiro a gente vai ler o relatório do auditor. E nos fundos, normalmente, nós não fazemos isso, né? A gente olha lá na lista da corretora, vê o risco, vê o retorno, vê, às vezes, quem administra, enfim, e o risco desse fundo. E até agora entrei no serviço público recentemente, o professor Salotti aí, participou, foi muito gratificante. E aí a gente tem o fundo, né? Eu fiquei pensando no meu fundo aí dos servidores federais em relação à complementação da Previdência. Eu procurei os relatórios do fundo, FUNPRESP. O link específico das demonstrações contábeis não funcionou, olha só. Então, já é um ponto de dificuldade, né? Desse fundo em específico. Acredito que esse fundo do FUNPRESP talvez estivesse aí na sua amostra, talvez não sei. Então, esse é um ponto aí de dificuldade que eu acho que se tem, diferentemente de empresas abertas, né, no mercado. Bom, agora em relação específico ao conteúdo do trabalho, sim, gostei também porque essa própria alteração do novo relatório de auditor, né, ela visa, notei aqui, ter uma linguagem mais acessível, tornar mais eficiente, né, a comunicação dos auditores. Antes, né, a gente tinha um parágrafo de opinião, um de ressalva ou de ênfase, e agora com esses principais assuntos de auditoria, ele visa aí reduzir essa questão de assimetria de informação, né, que você mostrou aí que conhece.
Bom, sobre questões operacionais, eu fiquei pensando, eu até baixei a base de dados, porque eu fiquei interessado nessa questão, poxa, como conseguir os dados, né? E baixei a base de dados que eu encontrei, que estava ali nas referências, e eu percebi algumas coisas interessantes que eu acho que poderiam acrescentar ou fazerem vocês refletir de alguma maneira se isso cabe ou não. Vocês indicaram lucro ou prejuízo, né? Tipo de fundo, relatório, a opinião do auditor, a auditoria será Big Four, ou tipo de, ou a empresa Big Four, né? E eu percebi que naquela base tinha, por exemplo, rentabilidade do fundo, e a rentabilidade talvez esteja relacionada com alguma questão do risco que o fundo está associado, né? Será que maior rentabilidade também reflete maior risco que o fundo, por exemplo, multimercado, ele traz ali para o investidor ou para quem está comprando o fundo? Talvez isso pudesse ser uma proxy de risco do fundo ou só de rentabilidade mesmo, né? Também, na base de dados, tinha um outro dado, que agora me fugiu, mas que, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu achei interessante. Aqui, tabela mensal. Isso da rentabilidade foi pensado, só que como o fundo ele tem ano fiscal diferente, é muito heterogêneo, é muito difícil você comparar um com o outro. Entendi. Você não teria ali, às vezes, tá, entendi. Entendeu? Entendi. O retorno dele não fecha com o ano fiscal da demonstração. Exato. Eu acho que tinha uma coluna que era anual, se eu não me engano, agora na base. Talvez essa, mas ela tava, eu não sei se ela tava muito boa. Eu tentei reperformar algumas. Tinha uns valores meio estranhos da rentabilidade. Tá bom. Então, aí eu vi também, eu abri aqui, ó, também tinha o PL do fundo, né? Talvez o PL do fundo traria uma perspectiva de tamanho. Às vezes o retorno também pode ser tamanho, mas não necessariamente. É um pouco difícil, né, você justificar isso. Mas o PL ali, talvez o tamanho daquele fundo, também é um dado quantitativo. E eu também fiquei pensando, quando eu vi que tinha muitos fundos multimercados, aqui, ó, é a maior parte, né? A maior parcela. Quando eu entro lá na minha corretora, que é a XP, já fazendo propaganda da XP, e eu não tenho nada a ver com a XP, eu lembro que nos fundos multimercados tem um valor de risco, que eu não sei, não tenho certeza se é a XP que aponta esse número de risco, e é um valor quantitativo, se eu não me engano, ele varia de 0 a 100. E se vocês, né, quiserem continuar na pesquisa ou incluir outras variáveis, talvez esse valor de risco da XP vocês possam, se conseguirem, né, fazer o casamento, né, entre o fundo que vocês têm ali na base da Ambima e for o mesmo fundo que a XP ou outra corretora também negocia, essa variável de risco. E todos esses exemplos que eu estou comentando, eu acho que eles contribuiriam porque são dados quantitativos, né, de variáveis contínuas. Vocês têm ali várias variáveis dummy, né? Não tem nenhum problema ter variáveis dummy, mas quando tem muitas variáveis dummy, aí talvez alguns problemas podem ocorrer. Você perde um pouquinho de, digamos assim, resultado informacional daquela variável, porque ela é 0 e 1, né, diferente de uma escala não, diferente de uma variável quantitativa contínua, tá? Então, acho que essas seriam as minhas contribuições para que vocês refletissem, claro, né? Do jeito que está, não está errado, tá? Às vezes a gente dá sugestões ou pontos para reflexão, e às vezes o aluno pensa, poxa, será que está errado o que eu fiz? Não é nesse sentido, tá bom? E aí, talvez, como eu comentei, né, focar só em fundos multimercados, visto que talvez tenha essa variável de risco que vocês possam incluir de outras bases de dados. Tá? Eu acho que as minhas considerações seriam essa. E no final aqui, também gostei dessas análises adicionais, né? Às vezes o aluno fica muito na explicação quantitativa do resultado estatístico. Ela é significante, é positiva, relação positiva, né? Mas, de fato, o que a gente tem ali de principal assunto de auditoria, né? São 2, 3, mas o que tem ali? O que significa esse 1 ou 2 ou 3 PAs? E aí você colocou aqui
receita de aluguéis, lastro, enfim, tem várias informações importantes para o leitor, né, que quer compreender um pouco mais sobre esse assunto. Olha, já me estendi demais, já deu 8 minutos. Tá bom? Acho que seriam essas minhas contribuições. Parabéns novamente, professor Salotti e Jesse. E parabéns pela formatura, né? Sim, obrigada. Muito bom, Jéssica. Queria também falar aqui rapidamente, sem estender o tempo, mas primeiro te agradecer aí pelo trabalho que você desenvolveu, né? A gente fez aí uma parceria durante um ano, você foi trabalhando, revisando suas versões, e eu também particularmente gostei bastante do resultado final, tanto é que eu te estimulei para enviar aqui para o Congresso, né? E foi aprovado. E como eu te falei também depois, que caso você tenha intenção de continuar e submeter o trabalho para uma revista, a gente pode pensar em algumas melhorias, como o próprio Lucas já observou, e outras que eventualmente a gente pense em desenvolver, porque afinal de contas você viu que trabalho acadêmico é uma coisa assim que não acaba, né? Chega uma hora que a gente tem que parar porque o prazo acabou, mas sempre vai ter Sim, mais coisa para fazer, mais variável para incluir, outras coisas para testar, e certamente para enviar para uma revista a gente pode melhorar e os próprios avaliadores da revista tendem a pedir outras análises, complementar, enfim, inserir outras variáveis. Então, fico à disposição, tá? Se querendo continuar, a gente dá continuidade. E dizer para o Lucas que todos os comentários aí que você fez fazem sentido, viu, Lucas? São plausíveis aí e vão servir para a gente desenvolver aí, refletir a respeito da continuidade do trabalho, tá? Então, obrigado aí. E é isso. Bom, nós temos agora 5 minutos de perguntas da plateia, se eu não estou enganado. isso. E deixa eu ver aqui no chat se alguém tem alguma pergunta. Essa é a parte da expectativa, né, Jéssica? Será que alguém vai me perguntar? Sim, nossa. Fiquei bem ansiosa por esse momento. Não é nem perguntar, né? Se vocês me permitem, parabéns, viu, Jéssica? Foi excelente. Dá para a gente perceber que você está com muito rigor mesmo na sua formação. Isso, uma parte do professor Bruno. Parabéns, professor Bruno. E tem bastante coisa para estender nessa pesquisa, né? Eu sei que você já foi para o mercado de trabalho, mas como a gente é da área acadêmica mais, a gente fala, ó, aproveita, lê a dica que o professor Bruno te deu. Se você quiser continuar, a gente está aí, captou é mestrado e doutorado isso. Então, tem bastante coisa para continuar. Parabéns de novo. Quando você fala de assimetria de informação, aí você me provoca, né, que é o tema que eu pesquiso. Abre uma baita de uma janela de assimetria para você ver se a quantidade de PAs mesmo estão associados com quem tem menos assimetria ou mais assimetria, um negócio super legal. Vai em frente. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Alexandre. Valeu. Obrigado, Alexandre. Eu acho que nessa linha que o Alexandre comentou, dos alunos bons, né? A gente sempre puxa um pouquinho mais, a gente sempre quer mais, né? A gente vê potencial e às vezes até dedicação, comprometimento, né? Às vezes o aluno ele não quer seguir na área acadêmica, ou mestrado, doutorado hoje, mas ele se compromete com a pesquisa, ele se dedica e acaba depois, talvez, né? Como agora surgiu a publicação no Congresso, daqui a uns anos você vai voltar, né, para um MBA ou vai voltar para um mestrado, você já tem aí alguns pontinhos que você somou e você demonstra que sabe pesquisar, sabe o que significa, o que é uma pesquisa científica, né? Muito bacana, escreve bem também, tá bom? Obrigada. Bom, também abro para a Vanessa, se quiser comentar alguma coisa, alguma pergunta. A Vanessa, professor Bruno, é orientanda do professor Alonso. Isso, sou eu mesmo.
Orientanda de quem? Professor Alonso. Ah, do Alonso, excelente. Quase irmã do Lucas. Manda um abraço para o Alonso. Mando sim. Se o Alonso estivesse aqui, ele ia falar assim, ó, Vanessa, faz uma pergunta aí, Vanessa. Tem Pois 2 é. minutos. Amanhã sou eu que apresento. Ah, então eu vou lá assistir, fazer uma pergunta para ti. Nem vem. Muito bom. Bom, então, nós temos 2 minutos. Eu deixo a palavra para o professor Bruno, se ele tiver alguma coisa para falar também. Se não, eu não sei se a gente segue. O que você acha, professor Bruno? Não, acho que podemos seguir, né? Tem mais um trabalho aí para ser apresentado. Acho que não tem mais nenhuma questão. Então, tá bom. Agradecer a você aí e a todos, e em especial a Jéssica aí por ter desenvolvido aí todo o trabalho. Ah, não, eu que agradeço aí. Seu suporte foi sensacional. E foi divertido fazer o artigo, acho que não foi pesado, assim, durante o processo, não foi... Não sei, eu achei que eu não ia gostar, mas eu gostei de fazer o artigo. Quando era TCC, era aquele fantasma, né? Mas é porque você deve ter perfil mesmo para área acadêmica, né? Isso que o Lucas e o Alexandre comentaram, vão se refletir mesmo. Provavelmente você deve caminhar aí para um mestrado, doutorado, né, no futuro aí. Questão de você avaliar. Quando eu fiz graduação, por exemplo, eu nem sabia o que era mestrado, doutorado, não tinha pretensão nenhuma de seguir carreira acadêmica e acabei caindo nela e estou até hoje, né? Então, são coisas aí para a gente avaliar, né? Sim. Bom, e é isso, o convite sempre vai estar aberto aí. Sempre bom deixar uma boa reputação, né, Jess? Aí o professor Salotti sempre vai te receber aí de portas abertas na USP. Com certeza. Tá bom, Legal. obrigada. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Jess? Não, tá, já falei tudo. Já falou tudo, então tá bom. Bom, então vamos dar sequência aqui na nossa sessão paralela à sala 13. Agora sim, a influência do locus de compromisso e do estilo ético no whistleblowing de auditores independentes. Dos autores Nadiele Cordeiro, foi minha aluna de graduação lá na Universidade Positivo, e eu, tá? Bom, Nadiele, bom dia. Bom dia. Tá nervosa? Tá ansiosa agora? Chegou a hora? Vai dar tudo certo. Você tem 15 minutos, tá bom? Fica à vontade. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, estamos vendo, perfeito. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Nadiele. Essa pesquisa também foi feita para o trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Ciências Contábeis, na Positivo, e acabou, né, se tornando um desejo de artigo e acabou que deu certo. Meu orientador foi o Lucas Maragno, e o tema é a influência do locus de compromisso e do estilo ético no whistleblowing de auditores independentes. Começando aí um pouquinho com a introdução, as fraudes corporativas elas têm alcançado grande atenção e preocupação, principalmente no aprimoramento dos mecanismos de detecção e prevenção das fraudes. O relatório da Associação dos Examinadores de Fraudes de 2020 aponta que o canal de denúncia é a ferramenta que mais detectam as fraudes, com 43%, e ainda ele se mostra tempestivo, ou seja, quando a empresa ela possui um canal de denúncia implementado, ela demora menos tempo para conseguir identificar as fraudes, reduzindo assim o tempo e os recursos financeiros. O Brasil, como não é, né, segredo para ninguém, existe um alto índice de fraudes e manipulações das informações contábeis, que podem ser agravadas pela omissão, quando não ocorre a denúncia por parte, né, de colaboradores ou partes interessadas. E, por um lado, a literatura demonstra que os fatores, como o canal anônimo, a seriedade da fraude, a percepção da responsabilidade em reportar e a liderança ética aumentam a intenção das fraudes. Contudo, por outro lado, também aponta que a percepção do custo e a possibilidade de retaliação diminui a intenção dos denunciantes, né? A possibilidade de ser ali, sofrer represálias e tudo mais. Diversos estudos utilizaram os contadores para analisar a intenção dos denunciantes. Contudo, a literatura aponta a possibilidade de analisar outras profissões, né, como a auditoria, que foi analisada nessa pesquisa.
A independência do auditor é um fator crítico para manter a credibilidade, a veracidade dos resultados que são apresentados por ele, e o ceticismo profissional é fundamental para que o auditor mantenha sua postura sempre questionadora e independente. Pouco se conhece sobre a intenção de reportar uma fraude ou um auto questionável de um auditor. Diante disso, surgiu o problema de pesquisa. Verificar como os fatores individuais afetam a intenção dos auditores em reportar um colega de trabalho em condições de alto risco inerente. Passando um pouquinho agora para a fundamentação, as fraudes contábeis. A fraude se caracteriza pela manipulação das demonstrações contábeis de uma entidade, que pode ser compreendida como um desvio intencional, que tem como único objetivo, o benefício próprio. As 2 últimas décadas foram marcadas, né, por grandes escândalos de corrupção, como a Aeron, a WorldCom, a própria Petrobras, e a gente vê cada dia mais escândalos surgindo como fraudes e a denúncia de atos questionáveis. A fraude, ela tem sido vista como um grave problema econômico e social, porque ela afeta não somente a empresa, mas também toda a sociedade, todas as suas partes interessadas, né, os investidores, os clientes, os próprios colaboradores. E quando uma empresa, ela sofre, né, uma fraude, um escândalo que vai para a mídia e tudo mais, ela tem a sua credibilidade arruinada, o que pode acabar com a sua extinção. Diante disso, a auditoria, ela surge como uma ferramenta de autenticidade das demonstrações, que são apresentadas pelas organizações. Ela é realizada pelo auditor, que sempre deve manter a sua imparcialidade perante os fatos. Contudo, situações adversas podem deixar a auditoria em conflito com a sua imparcialidade. Nós temos, né, a Norma Brasileira de Contabilidade, a NBCPA 290, que ela rege os princípios de independência que os auditores devem seguir. Ela apoia, né, os auditores na conservação e na busca da sua independência, contudo, ela não consegue prever todas as situações adversas que possam ocorrer no dia a dia do auditor. E é nessas situações que o auditor pode ter a sua independência ameaçada. Quando a independência do auditor é ameaçada, os seus relatórios já não possuem a fidedignidade, já não possuem credibilidade, e é aí que ele pode ocasionar uma fraude. Então, a gente consegue perceber que, além de outros fatores, a quebra da independência do auditor, ela dá brecha para que as fraudes aconteçam. E é diante disso que as medidas corretivas elas devem ser implementadas, como o canal de denúncia. O canal de denúncia ele apresenta como uma das maneiras mais eficazes na detecção das fraudes, e quando ele é incorporado ao meio corporativo, ele oferece à organização a oportunidade de resolver os problemas internamente, com agilidade, com economia de recursos e sem sofrer também as represálias da mídia. Passando agora um pouquinho para analisar as variáveis. Primeiramente, o locus de compromisso. Ele está relacionado a como o indivíduo se relaciona com a sua organização e também está relacionado ao compromisso com os seus colegas de trabalho, que se torna um sentimento de lealdade e responsabilidade e o quanto esse indivíduo ele apoiará um colega de trabalho em situações conflitantes. Diante disso, desenvolveu-se a primeira hipótese da pesquisa, que o locus de compromisso para com a organização está positivamente associado à intenção em reportar. Falando agora um pouquinho do estilo ético, ele se mostra como a capacidade do indivíduo em julgar os dilemas éticos ou questões morais. E a ética, ela influencia muito nas decisões pessoais. E se o indivíduo ele ter uma maior dimensão do que é certo ou errado, ajuda ele a decidir se ele vai denunciar ou não. Porque se ele acredita que a sua denúncia irá se tratar de um dilema ético perante a sociedade, acaba como ajuda mais ele a decidir a denunciar. A literatura descreve 2 tipos de estilo ético, o de cuidar e o de julgar. O estilo de cuidar, ele se trata mais de como o indivíduo ele tenta reduzir os danos causados por uma determinada situação adversa, como, por exemplo, a fraude. Já o de julgar, ele já não se importa tanto com os danos que irá ser causado. Ele é mais baseado em regras e objetividade, e por isso ele é o estilo mais predisposto a denunciar. Diante disso, desenvolveu-se a segunda hipótese de pesquisa. O estilo ético está positivamente associado à intenção em reportar. Agora falando sobre os procedimentos metodológicos. Bom, a pesquisa utilizou o levantamento de dados survey, que foi aplicado um questionário através de um link enviado por e-mail, através de um questionário no Google Forms.
A população foi de 1.534 profissionais e a amostra se limitou a 85 auditores de uma empresa Big Four. Primeiramente, os respondentes eles foram expostos, né, a um formulário de consentimento e após eles foram expostos ao cenário hipotético, que trata de um auditor, o Pedro, que recebe uma proposta de assumir um cargo na empresa em que audita e ele estaria decidindo se ele aceitaria a proposta de emprego ou se ele continuaria apenas com seu papel de auditor para com a empresa. E isso é analisado pela visão de um terceiro, de um colega auditor, o Miguel. Ainda o cenário apresenta um alto risco inerente por conta dos erros materiais e das políticas contábeis agressivas da empresa. Após a leitura dos cenários, os respondentes eles foram expostos à variável dependente, que é qual a probabilidade de Miguel reportar para seu superior que Pedro tem uma oferta de emprego na empresa, com a escala de 1 a 7, 1 sendo menos provável e o 7 sendo mais provável. Após isso, os respondentes também foram expostos às variáveis independentes, primeiramente o locus de compromisso, que foi mensurado com 3 questões, com respostas de 1 a 5, sendo altos valores eles comprometidos com a empresa e baixos valores comprometidos com os colegas de trabalho. Também foram expostas as perguntas do estilo ético, que foi mensurado com 8 questões, que altos valores significavam o estilo mais próximo de julgar e os baixos valores o estilo de cuidar. Também foram expostos aos respondentes os dados demográficos, para a gente conseguir analisar o perfil dos respondentes, como idade, o gênero, experiência na área e outros. E os métodos de análise foram a correlação e a análise de covariância. Passando um pouquinho para os resultados dos dados demográficos. Aqui a gente consegue perceber que a idade em média dos participantes foi de 26 anos, a maioria dos respondentes era do gênero masculino, com 51. A média da experiência na área foi de 36 meses. O cargo com maior resposta foi o de consultor, com 29 respondentes. Abaixo dele foi o de sênior, com 27. 94% dos participantes eram auditores. E aqui a gente consegue ver que 50% dos participantes, quase 51, né, já presenciaram alguma situação considerada antiética ou autoquestionável. Falando um pouquinho aqui da estatística descritiva, a gente consegue perceber que a variável report, ela apresentou uma média de 4,95. O mínimo de 1 e o máximo de 7, a gente consegue perceber que os participantes estão mais propensos a reportar. Falando um pouquinho da variável ética, ela apresentou a média de 5,94, o mínimo de 2 e o máximo de 8. A gente consegue ver que, né, com altos valores, os respondentes eles apresentaram um estilo mais próximo do julgador, de vez de cuidar. Um pouquinho da correlação de Pearson. Conseguimos ver que a variável report ela teve uma correlação positiva com as variáveis do locus de compromisso, a ética e o gênero. E a variável idade também apresentou uma correlação positiva e bem forte, né, próximo de 1, da experiência. Passando agora um pouquinho para a ANCOVA, temos 2 variáveis ali que a gente quis destacar. A variável da ética, ela apresentou associação positiva e estatisticamente significante, ou seja, quanto mais o profissional ele tem um estilo julgador, mais propenso ele está a denunciar o cenário hipotético que foi apresentado. E a variável gênero. Apesar da maioria dos respondentes terem sido gênero masculino, essa variável também apresentou estatisticamente, né, significante, e quer dizer que o gênero feminino está mais propenso a denunciar que o gênero masculino. Seguimos agora para as conclusões. Diante de tudo isso que foi apresentado, a gente consegue ver que os participantes, em média, estão mais comprometidos com a empresa e o sucesso dela do que com os seus colegas. E a gente pode explicar esse resultado por conta de se tratar de uma Big Four, né? A gente sabe da forte cultura organizacional que essas empresas possuem, e principalmente com os treinamentos constantes de independência e tudo mais que eles possuem. Contudo, a gente não conseguiu confirmar a hipótese número 1. Os participantes apresentaram, né, em média, o estilo julgador, que é o estilo que está mais propenso a denunciar os atos e as fraudes. E isso é importante, porque esse estilo contribui para que o auditor realize o seu trabalho de maneira objetiva, independente e com ceticismo profissional,
que está em conformidade, né, com os princípios regidos pela norma brasileira de contabilidade. A literatura explica que, para os auditores serem independentes no dia a dia da sua profissão, eles precisam ser objetivos e sempre imparciais, para que seus relatórios consigam ser fidedignos. E isso confirmou, né, a hipótese número 1. Os resultados também apresentaram que as mulheres são mais propensas a reportar as situações, contribui para o mix de evidências apresentados, né, por os Mersner e o Seifert, sobre os efeitos de gênero na intenção dos denunciantes. Os resultados podem contribuir na formação ética do auditor, auxiliar no desenvolvimento de políticas internas, políticas que ressaltem a importância da ética, o próprio código de conduta do auditor, a leitura dele. As organizações podem efetuar os treinamentos que demonstrem possíveis situações adversas que o profissional da auditoria pode ter no dia a dia e como ele deve agir perante elas, assim como sempre ressaltar a importância do canal de denúncia, a importância do ato de denunciar e a importância da não retaliação perante a empresa e perante os colegas de trabalho. O estudo se limita a uma amostra de 85 respondentes profissionais, né, atuantes da área da auditoria de uma empresa Big Four, e foi utilizado apenas um cenário hipotético. Esse estudo, ele não é muito, né, o whistleblowing, ele ainda não é muito discutido no Brasil, por isso foi um pouco difícil encontrar literatura brasileira, e acredito que seja uma ótima fonte de pesquisa, né, para seguir em outros artigos. Muito obrigada. Bom, tem quanto tempo? Não, tem 1 minuto, se quiser. Então tá. Não, acho que é isso. Então tá bom, obrigado, Nadiele. Agora a gente tem um conflito de interesses, né? De minha parte, porque se eu elogiar muito, quem garante que eu sou imparcial ainda, vou perder minha imparcialidade, independência. Mas, como mediador aqui, eu já vou, a gente quebrar um pouco das formalidades. Também vou agradecer a parceria com a Nadiele. Da mesma maneira que eu comentei da Jess, a Nadiele em particular, foi sempre uma pessoa muito comprometida também, né, com o próprio trabalho na graduação, sempre em reuniões semanais, e não foi fácil, né, porque por causa da questão da pandemia do ano passado. Então, eu não comentei da Jess, mas que também deve ter passado por isso, né, de estar em casa. Então, construir um trabalho acadêmico, ao meu ver, em específico, relevante para a academia, que possa contribuir de fato, é difícil em situações adversas, né? Já é difícil em situações normais, e adversas também é. Bom, mas me atendo à questão da mediação. Então, nós temos 10 minutos para os debatedores, mas nós não temos a figura do debatedor, do mediador. Eu não sei, eu abro a palavra para o professor Bruno, se ele tem alguma sugestão. Eu posso fazer alguns comentários, sim. Acho que talvez a Nadiele possa encerrar o compartilhamento, né? E fecha essa tela. Ai, meu Deus, não sei. Calma. Olha. Acho que deve ter um botãozinho embaixo aí, finalizar compartilhamento, alguma coisa. Achei aqui. Ai. Já está viciado em Zoom, né? Então, Nadiele, bom, primeiro, parabéns aí, concordo aí com o Lucas, acho que foi uma apresentação bem feita e você conduziu bem, e dá para ver que você já está conhecendo bastante o tema, né? Pesquisou e desenvolveu o trabalho. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade, como o Lucas fez, de ler o seu trabalho antes, tá? Imaginei que a gente teria um moderador para fazer isso, mas enquanto você foi apresentando aqui, eu estava acessando o trabalho aqui, uma coisa mais ou menos dinâmica, que ao mesmo tempo você ia falando, eu ia lendo no seu trabalho, e assim, alguns pontos eu posso levantar aqui, mas como sugestão para você avaliar aí, você e o Lucas, né? Não sei se vocês têm intenção de dar continuidade a esse artigo para mandar para uma revista.
A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse termo whistleblowing no título. Particularmente eu não conhecia, tá? Não sou um pesquisador muito especializado na área de auditoria, embora eu orientei a Jéssica nesse trabalho e faço alguns trabalhos, minha área principal de pesquisa não é auditoria. Então eu não conhecia o termo. Então, no próprio trabalho, eu fui tentar encontrar se tinha uma definição, né? O que é o whistleblowing e tal. E lógico que lendo o trabalho e entendendo o que você fez, dá uma compreensão do que é o termo, mas não tem uma definição clara no trabalho desse termo. Então, eu queria te perguntar, assim, você que leu aí um monte de trabalho, né? E pesquisou esse negócio aí 1 ano, se fosse traduzir, assim, dar uma tradução para esse termo, que termo você usaria? Então, o whistleblowing, ele é o ato de denunciar, né? É bem, traduzindo seria a denúncia, né? Whistleblowing é a denúncia. Whistleblowing é o denunciante. É? Whistleblowing seria o denunciante, né? Certo, então. Então, acho que isso é talvez uma coisa para vocês refletirem, de no próprio título usar essa tradução aí que você sugeriu, para ficar mais claro para o leitor que pega o trabalho e vai ler o título, do que o trabalho está falando, né? E como eu disse, pode ter gente, né, mais do meio que já está pesquisando isso e nas próprias referências, né, quando eu dei uma busca aqui no termo, foi um monte de trabalhos lá com esse termo no título, né? Mas como o trabalho está em português, talvez achar aí uma terminologia, não é, por exemplo, não é um termo, por exemplo, impairment, né? Que é uma coisa que já está em inglês, mas já está super disseminado na comunidade, na parte técnica e tal. Então as pessoas usam impairment no título em inglês. Esse termo eu acho que é um pouco mais específico, né? E além disso, essa outra coisa aí do locus de compromisso, né? Então fica um título assim que você lê e já não entende nada do título, sabe? A influência do locus de compromisso no whistleblowing. Meu Deus, o que Crava a língua. essa menina está falando, né? É verdade, às vezes a gente está lendo muito o tema e para a gente está muito claro, mas é verdade, essa questão não tem realmente o conceito, até anotei aqui a definição, e a Nadiele falou certinho, né? É o whistleblowing, né? O whistle é apito e blowing é assoprar, né? É assoprar o apito. Então, se fosse traduzir literalmente seria isso, mas eu acho que teria que pensar também até numa tradução e deixar a marca, né? Acho que no Brasil, do português, do que seria isso da tradução, né? Tem algumas traduções que colocam denunciante de boa-fé para não relacionar com delação premiada, né? Porque na delação premiada, a pessoa que denuncia é criminoso também, né? É aquele instrumento jurídico de reduzir a própria pena. Mas aqui não, é uma pessoa inocente, né? Que está denunciando uma possível fraude, né? Ou uma conduta antiética. Uhum. Então, acho que de repente até colocar um pouco dessa lógica aí também no texto, né, para trazer essa discussão, pode ser algo interessante, tá? E já assim, lá na parte dos resultados, das regressões não, dos testes aí que você fez, eu percebi uma certa confusão no bom sentido e que é bastante comum em outros trabalhos, entre a hipótese metodológica, digamos assim, o que você está querendo testar, da hipótese estatística. E como essas coisas se confundem, no momento que você está falando que a hipótese se confirmou, não se confirmou, às vezes não fica tão claro se você está falando do teste estatístico ou da hipótese metodológica, né? Por exemplo, uma hipótese metodológica lá é que o gênero diferencia a prática aí do whistleblowing.
Agora, lá no teste, a hipótese nula é que não há diferença entre o gênero. E aí você rejeitou a hipótese nula. E aí, com base nessa rejeição, você está dizendo que confirma a hipótese metodológica, entendeu? Então, esse tipo de colocação, acho que é importante você deixar, se está fazendo um teste, a hipótese nula do teste é essa, aí depois você vai, não, estou rejeitando a hipótese nula, que significa isso, aquilo outro, tá? Acho que só também foi uma coisa que, lendo o trabalho, eu percebi que tem um potencial aí de melhorar no texto, tá? E, obviamente, coisas menores, assim, formalidades, por exemplo, quando você está na tabela lá da Ancova, que você também mostrou, botar lá um asteriscozinho ou 2 lá para as variáveis que são significantes, para já chamar a atenção do leitor quais são as variáveis que estão sendo, né, que estão gerando diferenças ali no teste, tá? Mas são coisas que só na leitura rápida assim a gente identifica. Para questões talvez mais abrangentes precisaria de uma leitura mais cuidadosa, mas enfim, acho que são pontos aí que eu percebi que eu queria passar para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado, professor Bruno. Essa é a diferença, Nadiele, entre um pesquisador em início de carreira e um pesquisador já que conhece. Ele só passa o olho e são coisas que são importantes, de estar no texto e a questão de rigor, tanto metodológico quanto de rigor de resultados, né, da análise de resultados. Não, essa parte da definição do whistleblowing, nossa, é tão básico e eu não tinha, até agora eu não tinha pensado nisso. Eu também não, olha só. Tá bom, então agradeço também os comentários do professor Bruno. Do leitor, né, que eu fui ler, ter a experiência de tentar entender o que você fez e só depois de um tempo e outra, você está apresentando, que eu estou lendo trabalho com você apresentando, né, imagina eu lendo trabalho sem você apresentando do lado, fica mais difícil, né, entender. E tinha um último ponto que agora me ocorreu aqui. Acho que é interessante, em algum trecho aí do trabalho, destacar as limitações, né? Que, embora você fale isso assim, em alguns trechos, mas a limitação dos resultados, né? Porque você está aplicando apenas em uma das empresas de auditoria. E tem uma outra questão, né? Que você citou aí fraudes contábeis em empresas e tal, mas você não está testando com as pessoas que, teoricamente, estão fazendo a fraude, né? Você está testando com os auditores, né? Imagina que tem lá uma empresa que fez alguma fraude contábil e teve alguém internamente lá na empresa que denunciou. O papel do auditor vai ser buscar, verificar qual foi a denúncia, ver se faz sentido, se tem evidência de que houve a fraude ou não, e tudo mais. Então, os auditores mesmo, na posição que eles estão, não são eles que fizeram a fraude, né? E muitas vezes também não são eles que identificam, né? Porque se ele identificar e não abrir isso, não levar a cabo, aí tá assim, praticamente cometendo um crime de auditoria ali, que não está cumprindo o papel dele, né? Mas internamente lá na empresa, quem está fazendo a fraude, quem eventualmente denuncia, são os preparadores lá, né? Então você não está pesquisando diretamente as pessoas que estariam fazendo a prática aí do whistleblowing ou whistleblower. Mas, enfim, não invalida, lógico, o que você fez, né? Mas acaba sendo uma limitação do trabalho. Perfeito, obrigado. Anotei aqui também essa questão das limitações. Realmente, a gente, se eu me lembro bem, só tinham limitações metodológicas ali, não de resultados. Obrigado novamente, professor Bruno. Quebramos um galho aí, eu e o professor Bruno, do debatedor. Então, agora nós abrimos para a plateia também. Nós temos aí 3 minutos para a Vanessa, Lauren ou Rafael. Fiquem à vontade para perguntas. A Nadiele está
Esperando ansiosamente as perguntas, né, Nadir? Com certeza. Super nervosa. Ó, o Rafael colocou aqui no chat, parabéns pelo artigo, o termo whistleblowing é comum na área de fraudes, muito embora usar a tradução faça o artigo ganhar amplitude, como sugerido. Apenas um comentário, no título o termo aparece ligado aos auditores, o que não me parece adequado. Título, termo... Acho que tem entendi. esse comentário que eu fiz também, né? Que não é É. o auditor que tá fazendo, né? Olha lá. Exatamente, entendi. Perfeito. Tem que deixar bem claro essa questão, tá? Obrigado, Rafael, pelo comentário. Deixa eu anotar aqui. Perfeito. Bom, Nadiele, você tem mais alguma questão? Algum fechamento? Acredito que não, só agradecer mesmo a todos pela atenção, pelos comentários, pelos pontos sugeridos. Agradecer novamente ao meu orientador Lucas, né, porque a gente, ainda mais nessa pandemia, sem um bom apoio, sem um bom empurrãozinho ali, assim, alguém ainda mais de casa, não que fique impossível, mas fica bem mais difícil, né? A trilha ali para seguir fica mais atenuosa. E o Lucas sempre me apoiou bastante, me ajudou, sempre disponível, dando conselhos e melhorias e tudo mais. E eu estou muito feliz com o resultado, muito feliz por estar, né, apresentando no congresso. E é isso. Muito obrigada. Então, para fechar, até, professor Salotti, a Nadiele, ela também trabalha com auditoria, né? Agora ela está em outra empresa, mas também de auditoria. E eu estava incentivando, né, para que ela fizesse mestrado. Só que lá na Positiva não tem mestrado, né? Eu estava falando assim, infelizmente, né, eu não vou poder puxar o aluno, mas a UFPR lá tem uma boa reputação, uma boa universidade. Caso ela precise lá, pode ir para a UFPR. Ou agora, pode ir para São Paulo também, Rio de Janeiro. Tem várias opções aí para você conhecer o mundo e desbravar o Brasil. Sim. Tá bom? É uma coisa que estou pensando seriamente. Aí, ó. Show. Bom, então eu vou, são 12h30, exatamente dentro do horário, se eu não me engano. Eu lembrava que era 12h30, deixa eu conferir aqui. Era 12h20, nós atrasamos. Desculpa, professor Bruno. Não Desculpa. tem nada. A gente atrasou para começar também, né? 10 minutos. Tá. Bom, então estamos perdoados aí. Eu realmente não tinha, na minha cabeça estava 12h30. Então, agradecer a presença de todos e nós encerramos a sessão. Bom congresso a todos. Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. Parabéns aí para vocês. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.